Fala galera, beleza? Eu sou o Jonathan do canal Johnny Dev e hoje eu vou demonstrar para vocês como utilizar o Pandas no Python. Sem mais delongas, primeira coisa que eu vou fazer, eu estou aqui no meu PyCharm, já tem meu ambiente virtual criado. Criei já até um diretório para mim, na verdade o ambiente virtual é esse. Queria ter um diretório para mim que são vídeos para o YouTube. Eu vou vir aqui, eu vou clicar com o botão direito do mouse, certo? Vou vir aqui em New. E eu vou criar, ao invés de um arquivo Python, vou criar um Jupyter Notebook. Vamos colocar pandas. Underline 1, porque eu pretendo fazer mais vezes sobre pandas, certo? Bom, primeiramente, para quem não tem o Pandas instalado ainda, é muito simples, muito fácil de instalar o Pandas. Vocês vão ter que vir aqui, ó, no canto inferior esquerdo do seu PyCharm, aqui nesse ícone, ó, terminal. Ou se for outra ideia, né? Aí o Visual Studio, vocês vão no terminal. Nós temos um belo de um eu aqui, mas é de interações passadas. Bom, no terminal, vocês vão digitar pip install pandas e vão dar enter. Eu não vou dar enter aqui no meu porque eu já tenho instalado, ok? Mas caso os de vocês não tenham, vocês vão utilizar o pandas, né? Instalar o pandas assim. Só mostrar para vocês aqui a versão do meu Python com o comando python-version. Como já vi aqui em cima, eu estou usando o atual, o Python 3.12.5, beleza? Bom, antes de mais nada, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é importar o pandas. Estou aqui na minha primeira célula do meu... Na verdade, antes da primeira... pode ser. Na primeira célula do meu Jupyter, eu vou colocar import pandas. Aqui, import pandas. Aí eu vou dar um apelido, né? Porque é usual, né? É meio que é combinado que todo mundo vai utilizar o Pandas com o nome PD. Outras bibliotecas também têm essa abreviação, né? Como NumPy, NP, Matplotlib, como PLT e entre outras, né? Mas principalmente nós vamos focar no Panda hoje. Nós vamos colocar o import pandas e utilizar ele como PD. O Pandas ele vai ser muito útil a princípio para nós abrirmos a nossa base de dados, certo? Eu vou rodar aqui. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai inicializar o kernel, né, do Jupyter Notebook. Beleza, voltando aqui, ele já rodou. Podemos até fazer um teste aqui. Vamos fazer um código de novo. Vou fazer um print aqui, ó. Ok. Eu curto, né? Eu gosto bastante de usar o Jupyter Notebook justamente porque eu posso rodar célula por célula. Não preciso rodar ele todo de uma vez, igual tudo assim, de maneira síncrona, igual é o arquivo Python. Eu posso rodar só essa célula, ou só essa de cima, e assim por diante. Bom, tô aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, criar um Markdown. Vou colocar o cerquilha para deixar ele em maiúsculo e vou carregar os dados. Criar uma célula de código. Vocês podem ver que ele ficou grande aqui, carregar dados. Eu vou pegar o meu caminho, vou criar uma variável chamada caminho. Vai ser uma constante, eu vou colocar o nome dela em maiúsculo. Eu vou pegar meu caminho lá. Bom, eu vou mostrar para vocês a base de dados que eu vou utilizar, tá? Essa aqui é uma base de dados que eu capturei do site se não me engano, foi do DataSUS, não me lembro, faz um tempinho já. Ela tem no formato CSV, vocês podem ver o nome dela aqui, ó. Que são o número de casos de dengue desde 2000 até o ano de 2009. Como vocês podem ver, o CSV ele é muito ruim, né, de ser visualizado aqui, pelo menos no Windows, né, separado por vírgula, fica um dado bem ilegível. Então, vamos primeiramente copiar este caminho para que nós possamos ler ele lá no nosso Pandas. Fechar aqui. Feito. Copiei como caminho. Vou dar o Ctrl V aqui na minha variável. Aí vai uma peculiaridade do nosso Windows, que quando nós copiamos o caminho e colocamos aqui no Python, nós temos que colocar as duas barras ao invés de uma. Essa é algo do Windows, né, desse sistema operacional. Então, se você estiver utilizando outro sistema operacional, como, por exemplo, o Mac, da Apple, né, o Linux, não vão precisar fazer isso. Não tenho certeza no Linux, mas eu acredito que não. Beleza? Rodei. Se eu rodasse, por exemplo, com uma barrinha, ele vai me dar um erro. É na sintaxe. Então, tem que ser com duas. Feito isso, vou criar mais uma célula aqui e eu vou criar uma variável chamada df. df é a abreviação de data frame, porque quando nós utilizamos o pandas, principalmente a análise de dados, o nome da variável que nós utilizamos para guardar esse dado é data frame. E como nós utilizamos abreviações, vamos colocar o df, certo? Ele vai receber o pd, que é o pandas ali de cima, ponto read
CSV, vou passar o caminho, ok? É isso. Só isso, nada mais do que isso. Se eu rodar aqui, ele vai dar certinho, ok? Já leu. Porém, quero ver quais dados que ele me trouxe, tá? Para eu ver quais os dados que ele me trouxe, eu vou utilizar um comando muito útil mesmo, no Pandas, que é o head. pd. Vou botar em maiúsculo, df.head. Pronto. Se eu rodar agora, do jeito que ele tá, ele vai me mostrar as primeiras 5 linhas do meu data frame. Vou mostrar para vocês verem. E é justamente para que eu consiga ver mais ou menos como é que veio o formato do meu dado. Como vocês podem ver, ele já está muito mais legível do que só abrir seu Excel e mostrar se, né, como vocês viram, né, com ponto e vírgula lá, fica muito mais legível. As colunas têm a separação, as linhas também, e assim por diante. Uma vantagem de ler com def.head é porque eu consigo ver meus dados nas primeiras 5 linhas dos meus dados. Se eu escrever 10 aqui, por exemplo, eu vou ver as minhas primeiras 10 linhas, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, até o 10, até o 9, no caso, porque começa do zero. Porém, aí você se pergunta, pô, por quê, né, usar head se eu posso usar só o df? Se eu usar só o df, tá vendo? Ele vai colocar esses 3 pontinhos aqui e vai me trazer lá pela a parte final do meu data frame, tá vendo? São 133.919 linhas. E isso não é interessante para nós, né? É meio que uma convenção, nós utilizamos o def.head para visualizarmos somente a parte de cima, ou a quantidade que nós queremos saber, que por padrão, né, default é 5, ok? Só nessa célula aqui eu já mostrei 2 comandos, né, super úteis do Pandas, né, que é o read CSV, para vocês verem um arquivo que tem a extensão CSV. Se o seu arquivo tiver a extensão XLSX, você vai utilizar o comando read Excel, read underline Excel, ao invés de read underline CSV. A partir daí já começa tudo a mesma coisa, vai ser tratado como o mesmo tipo de dado, que é data frame, ok? Uma coisa muito interessante que nós temos aqui, um dos princípios mesmo da análise de dados, é verificar os dados nulos. Por exemplo, eu, como analista de dados, que além de arquiteto de software, eu também sou biólogo, na verdade estou no último ano de formação de biologia, né? O que me interessa para mim é o número de casos de dengue. Como vocês podem ver, eu tenho essa informação aqui na coluna Dengue Case. Porém, acredito que isso aqui foi no início da contagem, né? Muito provavelmente lá nos anos 2000. Eu consigo ver aqui o ano, a data. Que não vai me ter a data. Provavelmente está entre essas colunas aqui, certo? Vou até adicionar uma nova sala de código aqui, que eu posso colocar df.columns.value counts. Tem aqui todo o nome das minhas colunas, tá vendo? Time, dengue cases, aqui ó, temos year. Então o que que eu posso ver, né? Se eu quiser visualizar os meus anos, ele vai vir na mesma ordem do, das linhas da minha data table, né? A minha data table, no caso do meu data frame. Então eu poderia visualizar aqui. É, print, df, aí eu vou colocar year, né? Eu acredito que seja year. É isso? Exatamente 2000, a linha zero equivale ao ano 2000. Então, não começou, né? Como vocês podem ver aqui, no... tem NaN, né? Não. Porém, né, se eu tirar o ponto head daqui, para nós visualizarmos a parte final aqui do nosso data frame, vocês vão ver que tem aqui, ó, dengue cases 57, 111, bom, e assim por diante. E o que eu quero? Como as linhas que não têm o número de casos de dengue são irrelevantes para mim, quero eliminar essas linhas, certo? Então, antes de eu eliminar essa linha, eu vou até deixar esse método aqui para você ver que esse daqui, ele serve para você capturar uma coluna em específico do seu data frame. Você coloca a variável, no caso df, abre colchetes e escreve o nome da coluna. Se o nome da coluna estiver aqui, vai voltar um erro. No caso, o year tem, porque eu vi com aquele método, né, data frame, o df.column.valueCounts, e vi o nome das minhas colunas. Enfim, criar uma nova barra de código aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Na verdade, antes de colocar uma barra de código, eu vou clicar no Markdown. Eu vou mover esse Markdown para cima, que eu quero que ele fique antes dessa linha, desse código aqui. Então, move Cell Up, certo? Vou colocar uma cerquilha. Eu vou colocar removendo dados. Aqui vai ficar grande, removendo dados nulos. É muito simples o método para remover dados nulos. Literalmente, vocês vão colocar df.dropNA. Acabou. Você removeu. Eu vou atribuir ele a uma nova variável, né? df recebe df.dropNA. Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova célula de código e eu vou colocar ela para cima, né? Fiz ali em uma ordem diferente, mas eu quero colocar o len do meu df. Porque eu quero saber quantas linhas ele tem.
Vendo? 183.920. Aí agora eu vou remover as minhas linhas nulas, depois eu vou colocar um len de novo para saber quantas linhas ele removeu, né? Na verdade, quantas linhas me sobraram. Removeu minhas duplicadas, tá? Eu vou até colocar um comentário aqui, remove duplicadas não, remove nulas, removeu linhas nulas, criar um novo código, igual o len de novo. Antes nós tínhamos 183.000, agora nós temos 126.996. Então, ele removeu aí aproximadamente 7.000, né? 8.000 por aí, dessas linhas. Então, a partir de agora, se eu criar um novo código aqui e colocar o df.head, vocês vão ver que, a partir de agora, ele começou da linha 6.696, que é onde possui valor de número de casos de dengue, 267, da cidade do estado de Porto Velho, cidade de Madeira, Guaporé. Aqui nós temos a cidade e o estado, certo? Esquece isso. Bom, podemos ver aqui na cidade de Madeira, Guaporé, no estado de Rondônia, né? Cujo microname da IBGE é Porto Velho, que é a capital, certo? E aí tem a região, que é o região norte, população, densidade, temperatura e assim por diante. São dados bastante relevantes para nós que vamos fazer, nós quiséssemos fazer uma análise epidemiológica dessa arbovirose, né? Que é a dengue. Arboviroses são doenças que são causadas por insetos, né? Por artrópodes. O ar vem de artrópode. Enfim, voltando aqui para cima, nós vimos, né? Vamos comparar aqui. A primeira cidade daqui é a mesma Madeira Guaporé, mas aqui, né, provavelmente é o anos 2000. Se nós colocarmos agora novamente aquela coluna df year, né? E fazer um print dela, também não precisa fazer um print, né? Vamos ver. É de fato, não precisa. É 2001, né? Então, no ano de 2001 já começou as contagens do número de casos de dengue nessa cidade aqui, certo? Então, essa primeira parte aqui nós removemos os dados nulos. Além de remover dados nulos, nós conseguimos capturar essas colunas aqui. Mas vamos pensar agora como um analista de dados. Beleza. Existem muitos dados que podem ser abstraídos, ou seja, eliminados daqui, porque não vai fazer muita diferença no que eu estou pensando em fazer, que é uma análise simples. Por exemplo, microcode. Pô, acho que microcode não afeta em nada a minha análise, né? O que vai afetar a minha análise aqui é bom até anotar aqui quais são as colunas. Eu vou até anotar nessa célula aqui quais são as colunas que vai me afetar, né? Que vai, de fato, fazer diferença para a minha análise de dados, certo? Vou anotar somente o que eu estou visualizando aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável chamada lista de colunas. Recebe, vai ser literalmente uma lista. Eu vou colocar o nome das minhas colunas. Eu vou colocar o estado. Então, vou colocar aqui o nome da coluna state name. Além do estado, eu quero saber a cidade. Então, vou colocar o mesoname. Além da cidade, eu quero saber. Pô, acho que esse microname IBGE não faz muito sentido para mim, né? Acho que só estádio, no estado. E o mesoname, né, que é a cidade. Eu vou colocar região name também, né? Norte, sul, e assim por diante, região name. Além disso, obviamente, dengue cases, né? Que é o meu foco principal. Acredito que a população seja relevante. Population. É, Aí eu vou colocar. Pô, acho que para essa. Vou dar aqui. Né, para essa análise, só isso daqui já é o suficiente, né? Coloquei 5 colunas, né? Esses aqui serão. Vou colocar exatamente o mesmo nome daqui, descrever o nome das nossas colunas. E agora, eu vou rodar meu código. O que que eu vou fazer? Eu vou abstrair, eu vou filtrar o minha data frame com base nessas colunas. Ou seja, eu vou pegar esse mesmo data frame, só que retornar apenas essas 5 colunas que eu coloquei aqui. E como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar meu df, que é o meu data frame, ponto lock, abrir colchetes, colocar 2 pontos, depois eu vou explicar a sintaxe, vírgula, colocar minha lista colunas, certo? Fiz isso, rodei. Certinho. Eu só não atribuí a variável. Mas como vocês podem ver, ele retornou exatamente o que eu quis. Rondônia, Guaporé, Norte, número de casos e a população, certo? A única coisa que eu vou precisar fazer aqui agora é atribuir a uma variável, né? A mesma variável, df recebe. Porque assim ele só mostrou na tela. Então eu vou rodar de novo. Ele vai sumir, então, para que ele apareça. Vamos rodar de novo primeiro. Agora eu vou colocar o ponto .head, né? Para ficar com aquele padrão, df.head.
Tá aqui, rodei. Agora, para finalizar, né, para que esse vídeo não fique muito cansativo, né, eu pretendo fazer uma série de pandas, né? Já vimos bastante coisas úteis aqui, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado, espero que tenha gostado de vocês. Se estão gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe e curta o vídeo para que nós possamos compartilhar conhecimentos com o mundo, ok? No mais, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima, galera. Valeu!